Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Lá fora, se calhar os últimos raios de sol caem e a noite finalmente começa a querer dar sinais de que se aproxima. Mas isso é lá fora, porque aqui dentro parece que a vontade de nos inteirarmos mais a respeito dos assuntos da vida, de buscarmos maior harmonia ao nosso coração, motivou-nos a reunir-nos aqui, debaixo deste teto, para procurarmos esclarecimentos a respeito, hoje, da mediunidade na família. Para quem é espírita, podíamos dizer, todo espírita sabe que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da Terra são uma só e a mesma coisa. Continuação uma da outra, podíamos dizer assim, apenas com a dificuldade de uma ser invisível e, por isso, muitas vezes ignorada pela outra. Também o espírita sabe que todo o ser humano é frequentemente assistido, mas também influenciado, pelos habitantes desse tal além-túmulo, ou seja, do mundo espiritual, como nós aqui lhe chamamos. E o espírita sabe também que nós, dentro desse mundo espiritual, possuímos amigos, mas também inimigos, simpatizantes e adversários já desencarnados, obviamente, que influenciam no nosso cotidiano de acordo com o nosso estado mental, seja ele sadio ou seja ele precário, e influenciam também conforme os atos que nós praticamos no dia a dia. Porque conforme é a nossa postura, assim eles exercem influência naquilo que nós fazemos, no modo como nós procedemos. Porém, nem todas as pessoas sabem disso. Nem todas as pessoas conhecem esta realidade. Há famílias, por exemplo, que se debatem no seu ambiente doméstico com familiares que, sem causa aparente, descontrolam ou então modificam a sua voz, o seu discurso. Outros afligem-se com crianças que não dormem sozinhas, crianças que dizem falar com amigos invisíveis, que os descrevem com pormenores, deixando a todos nós, se não soubermos nada da vida do além-túmulo, com os cabelos arrepiados. São essas pessoas ou crianças os portadores da faculdade mediúnica, faculdade que existe desde o alvorecer da humanidade e que na antiguidade se considerava dom, carisma, uma concessão divina, mas que nós sabemos, pelos estudos que Kardec realizou, que afinal se trata de uma capacidade humana, também denominada como faculdade, que todos possuímos, embora em diferentes graus de percepção. Então ninguém, se pensar um bocadinho, poderá dizer, realmente alguma coisa eu sinto. Então há uns que têm pressentimentos, há outros que lhe vêm de vez em quando umas intuições ou até umas sensações extrasensoriais, outros têm sonhos, alguns até premonitórios e por aí adiante, porque muitas são as formas de eles entrarem em contacto connosco. Mas não se trata, e isto é importante que se diga, de um dom sobrenatural. Nem dom, nem nada de sobrenatural. É antes uma habilidade orgânica, ou seja, uma capacidade física ligada à nossa glândula pineal, que se situa no nosso cérebro e que capta o pensamento e as sugestões do além, vamos dizer assim, como se fosse uma onda magnética. Então é pura ciência, puro mecanismo físico. Kardec, o codificador, até se refere à mediunidade de uma maneira muito clara e muito até bonita, porque ele diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao ser humano os 5 sentidos.
A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E para penetrar e perceber o mundo invisível, olha, Deus facultou-nos um sexto sentido, ou seja, a mediunidade. Aqueles que a possuem de forma clara e ostensiva é que lhes daremos o nome de médiuns. E o que é um médium senão um intermediário? Podíamos também dizer um medianeiro entre este plano da vida e o tal plano invisível. Medianeiro e intermediário porque é aquele que, no fundo, decodifica as mensagens do outro lado para que possam ser transmitidas aqui. Uma espécie de telefone. Não é? É um canal telefónico. Mas é bom referirmos que a mediunidade não é património do espiritismo. Ou seja, quando falamos aqui em mediunidade, não podemos trazer dar como uma vantagem ao espiritismo o facto de ser o espiritismo a falar-nos abertamente da mediunidade. Porque, afinal de contas, a mediunidade sempre existiu, não foi catalogada desde o princípio com este nome. Como eu vos disse, tinha outros nomes. Mas ela é tão velha quanto o ser humano. Porque o ser humano, à medida que se foi desenvolvendo, foi também desenvolvendo as suas capacidades físicas e esta outra capacidade também, como é óbvio. Aliás, para quem não acredita muito, basta pensarmos um bocadinho na Bíblia. Porque na Bíblia existem diversos factos mediúnicos, até mesmo ali registados, como por exemplo o momento em que os apóstolos produziram fenómenos físicos, como por sinais luminosos, ou até falaram várias línguas diferentes, que habitualmente eles não sabiam falar, para povos de diversas regiões, a dita xenoglossia. E também é importante referirmos que a mediunidade não é um privilégio de ninguém. E esse também tem que ser um ponto bem assente aqui, porque ainda há quem julgue que ter a mediunidade é ser privilegiado. A mediunidade surge sem privilégio algum, até porque se pensarmos bem, olhem, ela surge independentemente da religião de que se é adepto, ela não escolhe nem a idade, nem o sexo, nem a condição social, muito menos a condição moral. E para pensarmos que poderíamos ser privilegiados, então teríamos que pensar automaticamente que aquela pessoa é mais evoluída que as demais, é moralmente mais avançada. E não é. Muitas vezes não é isso que acontece. Qualquer ser humano pode então ser ostensivamente, ou seja, amplamente, claramente, dotado de mediunidade, podendo até ver, ouvir ou falar, e eu falo destas porque são as mais comuns, os tais chamados mortos-vivos, conforme nos diz Allan Kardec no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso basta que se dê um determinado fenómeno, ou seja, que o espírito se queira comunicar. Ele então entra em contacto com o perispírito do médium e através desse contacto que ele estabelece com o perispírito do médium, ele atua sobre o corpo físico, levando-o a ver, a falar, a ouvir, ou então a pegar na caneta, por exemplo, ou no lápis e a escrever. Talvez, por isso mesmo, é que nós possamos dizer que haja quem diga que esta coisa da mediunidade seja o tal sexto sentido, não é? Muita gente associa assim vulgarmente a este termo. Mas isto não passa de um instrumento de educação moral que temos vindo a desenvolver ao longo do processo evolutivo em que todos estamos submetidos. Como eu disse, nós fomos-nos desenvolvendo enquanto seres criados simples e ignorantes, e à medida que fomos desenvolvendo outras capacidades, como por exemplo a inteligência, também desenvolvemos esta. Mas a muitos de nós, espíritos ainda atrasados, moralmente, Deus concede também a mediunidade. E isto deixa-nos a pensar. Isto porquê? Porque é interessante nós notarmos que à medida que nós evoluímos, por norma, nós também nos moralizamos. Ou seja, evoluímos também moralmente. É natural, então, que a gente adquira faculdades psíquicas e, consequentemente, maior percepção do mundo espiritual. Isso dá ao espiritismo o nome de mediunidade natural.
Foi uma mediunidade conquistada pelas inúmeras vivências, pelo seu desenvolvimento emocional, psíquico, moral. Mas, como eu disse, também há muitos espíritos considerados atrasados moralmente, a quem Deus, por vezes, concede faculdades psíquicas deste teor. Concede-as a esses outros como um empréstimo, vamos dizer assim, para ver o que é que cada um desses fará com essa mediunidade. Como é que cada um desses espíritos a irá utilizar? Porque Deus nunca dá nada por acaso, e nós sabemos disso. E a isso damos então o nome de mediunidade de prova. Outra particularidade interessante é de que os médiuns, na sua generalidade, e nós às vezes também pensamos nisso, veio em missão, tem uma missão tão bonita de ajudar as pessoas. Não. Os médiuns, na sua maioria, não são missionários. Ou seja, a mediunidade pode vir, como eu disse, como prova, mas como missão isso só raramente acontece. Na verdade, por mais que custe ao médium aceitar, o médium é geralmente uma alma que já fracassou e fracassou desastradamente. Almas que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que agora é que resgatam, sob o peso desse compromisso e também dessa responsabilidade, porque isso traz um compromisso e acresce-lhe uma grande responsabilidade, eles vêm então tentar nivelar, resgatar daquele passado delituoso que eles próprios criaram em vidas pretéritas. Então podíamos dizer assim, o médium, afinal de contas, nada tem de especial, a não ser aquela capacidade, porque muitas vezes moralmente até está aquém daquela força, não é? São quase sempre espíritos, portanto, que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que agora regressam a uma nova oportunidade reencarnatória em favor do grande número de almas que também já desviaram dos caminhos da fé, ou da caridade, ou da virtude. Entendem? Então está tudo certo, nada está errado. Vemos, portanto, que a mediunidade não é, como muitas pessoas também julgam, isso é uma brincadeira qualquer. A mim, quando me apetece, olha, também ouço umas coisas e quando me interessa, e quando não me interessa, faço ouvidos moucos ou faço de conta que não vejo. Não é para ser encarada desta forma, mas também não é para ser encarada como um talento. Muito menos fazermos dela uma profissão. E isso é o que nos vem também dizer o Espiritismo. Porque ela não existe sem a ajuda dos espíritos. Então, se ela não existe sem a ajuda dos espíritos, não tem cabimento algum um médium cobrar por uma informação, por uma ajuda, até mesmo por uma cura, quando até Jesus nos recomendou dar de graça o que de graça recebemos. Não faz sentido praticarmos a mediunidade de maneira a querermos nos projetar a nós mesmos em termos de sociedade. Aí só iremos criar maiores débitos. Aquele que é portador da mediunidade tem como tarefa saber ou aprender a utilizá-la com equilíbrio, para seu auto-melhoramento, mas também para benefício dos demais, amparando-os e consolando aqueles que nós chamamos dos aflitos, aquelas pessoas que necessitam de algum apoio. E para isso ele precisa de pôr em exercício essa sua aptidão. E essa aptidão, como eu vos disse, pode ser de audiência, pode ser de vidência, pode ser de cura, pode ser de psicografia, pode ser médium sensitivo e por aí adiante. Entretanto, o que é que nós vemos? Se olharmos à nossa volta, vemos que ao mesmo tempo que Deus criou o médium, Deus não criou o médium sozinho, nem o criou para viver isolado. Aliás, não criou a ninguém para viver isolado. Deus criou-nos a todos para vivermos juntos, não é? Para vivermos em sociedade. Para que pudéssemos, em conjunto, aprimorar também essas aptidões, aprimorar virtudes, ganhar virtudes que ainda não possuímos, para que, no fundo, progredíssemos em conjunto, não é? Quer seja moralmente, quer seja intelectualmente. E resulta daí a necessidade do ser humano se organizar em núcleos. E nós sabemos que o primeiro núcleo de todos, mesmo que nós não queiramos pertencer a ele, acabamos por pertencer, é o núcleo familiar. E nesses núcleos é normal
conviverem ali. Espíritos, por exemplo, simpáticos de outras vidas que já se conheceram, que vêm precisamente com o propósito de se auxiliarem mutuamente durante esta vida, mas também é o local onde muitas vezes Deus coloca espíritos que se odiavam, espíritos que se disputavam em existências anteriores, para agora, unidos nesta nova encarnação, como parentes consanguíneos ainda por cima, se sentirem obrigados, mais que não seja por uma imposição social e humana, a desenvolver aspectos como o respeito e o afeto entre um e o outro. Então nós que andamos às vezes entre cão e gato, ou como cão e gato, precisamos de pensar nisso. Não é por acaso que estamos juntos. O que há ali para desenvolvermos. E é por tudo isto que o Espiritismo não só reconhece a importância do nosso desenvolvimento espiritual e a importância da própria mediunidade. E o Espiritismo vai mais além do que isso, porque Kardec, ao estudar toda esta questão, ele conseguiu oferecer-nos os ensinamentos dos bons espíritos e permitir-nos ter agora em mãos, pela codificação, as condições necessárias para que nós façamos da tal mediunidade um instrumento fértil, equilibrado, para nós e para os nossos semelhantes. Mas para isso, precisamos, lá está, encarar a mediunidade com uma certa seriedade. E o interessado em praticar essa mediunidade precisa compreender que o seu papel obriga, de certa forma, a disciplina, ao desenvolvimento da humildade, a renunciar a algumas coisas, a servir ao próximo. E é um constante trabalho de reforma íntima. Já vemos que só por aí o percurso não é muito fácil. Ainda há dias dizia na aula do curso básico, se queremos, isto no caso de ser médium, se queremos receber intuições, apoio, a evidência dos bons espíritos, precisamos ser bons. Precisamos sintonizar com esses mesmos espíritos. Caso contrário, se nos mantivermos ainda moralmente mais atrasados, em desequilíbrio, sem desenvolvermos quaisquer qualidades, pelo patamar em que nos encontramos, evolutivamente falando, vai ser sempre muito mais lógico nos depararmos, seja pela audiência, seja pela evidência, seja pela psicografia, seja pela incorporação, que também se fala muito nisso, não é? Encontrarmos sempre espíritos do mesmo patamar evolutivo que nós, ou até piores. Jesus não foi quem mais desmistificou tudo isto. A Ana Luísa falava há bocadinho no Evangelho do Lar a respeito disso. Ele próprio utilizou inúmeras vezes da mediunidade para falar com os seus discípulos. Como ela disse, descortinou um bocadinho o véu para que as pessoas já naquele tempo olhassem para a vida e vissem nela uma continuidade, de que nós realmente estamos cá de passagem, mas que esta vida presente não é única, de que a vida continua. Então a mediunidade também traz esta grande revelação, prova a imortalidade da alma, de que a vida continua e dá sentido até à nossa própria vida. Então é natural, como nós começamos a perceber, que essas situações familiares por vezes ocorram porque as comunicações com os espíritos dão-se com tamanha naturalidade. Às vezes nem o próprio médium tem capacidade para ter percepção disso. Por exemplo, incorpora sem se aperceber, muda de humor e não tem noção disso, até adoece ligeiramente e não sabe que aqueles sintomas, não reconhece sequer que aqueles sintomas não são seus. E há também crianças, como eu falei lá atrás, que desde cedo começam a falar, começam a ver, começam a ouvir espíritos. E nesses casos, as crianças, se efetivamente começam desde muito cedo, normalmente elas não têm grande receio dessas presenças, porque se habituam a elas.
quem acaba por ter mais medo são os próprios pais. É o que acontece com o médium quando vê a sua mediunidade aflorar-lhe, por exemplo, na adolescência ou na fase adulta, até porque a mediunidade pode vir em qualquer idade. Não só até à idade adulta, mas mesmo já depois, numa idade mais avançada. Portanto, é sempre tempo. Mas as crianças, então, como eu vos dizia, que enxergam ou veem com alguma naturalidade a esses outros espíritos, falam também com naturalidade disso. Não é? E também porque nessa altura eles são tão precocemente ainda crescidos, não é? Que logo nessa fase eles ainda nem entendem muito bem o que é a morte. Por isso não têm esses receios que nós já temos. Então eles costumam normalmente encarar com uma certa ingenuidade aquelas companhias. Acatam-nas, falam com elas com naturalidade, criam com elas até laços de amizade, têm longas conversações, por aí adiante. Ou seja, as crianças realmente veem, mas temos que ter atenção, porque tanto podem ver, assim como o médium adulto, né, espíritos protetores, espíritos amigos, espíritos simpáticos de vidas anteriores. Por isso é que, por exemplo, nós às vezes vemos bebés, isto não tem que ser linear, mas às vezes quando vemos assim um bebé que sorri do nada, temos assim a ideia de que realmente alguém brinca com aquele bebé, que o faz sorrir, não é? Apenas um mecanismo fisiológico. Então eles normalmente veem com essa naturalidade, como eu vos disse, e até enxergam parentes, por exemplo, já desencarnados e outros espíritos, que até assumem a fisionomia muitas vezes infantil para obter deles essa amizade, para repartirem a amizade entre ambos. Mas, como eu vos disse, nem sempre é assim, porque também há crianças que nascem com uma mediunidade de tal maneira aflorada, ou seja, de tal maneira acentuada, que conseguem, por exemplo, lembrar-se de vidas passadas, isso é outra questão, não é? E até rejeitar a família do presente. Crianças que veem com tanta nitidez e que já estão numa idade diferente, que não aquela tão precoce, e que receiam aquelas companhias, e isso traz perturbações para o lar. Não só para a criança, mas para todos aqueles que estão ali envolvidos, que muitas vezes não sabem como agir, o que fazer, que ficam apavorados, sem saber como tratar daquela situação. Não podemos dizer que existe uma forma exata de constatar que uma criança possui mediunidade, porque nem tudo o que a criança menciona pode ser mediunidade. Não é? A criança pode dizer coisas e ser realmente fruto da sua imaginação. Mas é sempre aconselhável que os pais estejam por perto, que se habituem a observar o comportamento da criança e que lhes proporcionem todo o apoio necessário. Mas isso também nem sempre acontece, porque há pais que repudiam os filhos quando eles dizem que viam, ou que viram, ou que ouviram, ou que está ali fulano, e que se põem com as suas descrições. Nem sempre é fácil, por parte até do adulto, aceitar isso na voz da criança. Então, por isso é importante deixarmos também aqui alguns conselhos aos pais. O primeiro conselho é de que encarem tudo com uma certa naturalidade, porque nós já sabemos que somos espíritos imortais. Então é natural que as crianças médiums tenham estes episódios. Não é? E criança médium, também é outro alerta para os pais, não tem que obrigatoriamente ser doente, porque mediunidade não é doença. Podem perfeitamente ser saudáveis e não têm que, por exemplo, ter sinais ou de depressão ou de apatia ou coisas assim parecidas, porque umas coisas não estão diretamente relacionadas com a outra, não é? Por outro lado, os pais devem conversar com os seus filhos sobre este assunto, demonstrar-lhes aquilo que conhecem da vida, por isso a importância de virmos ao centro espírita, não é? E demonstrar sem espanto, sem criar aquelas
atitudes que às vezes até transmitem um bocado de medo e de receio à própria criança. É que às vezes os pais, pressentindo também ou apropriando-se desta faculdade que os filhos têm, querem aproveitar-se dela. E então procuram sempre formas de conseguir mais informações, de procurar saber mais coisas. Eu lembro-me quando a minha filha tinha 3 anos, que me dizia assim umas coisas naturais àquela idade, que eu já vou dizer porquê também, porque é que é mais natural numas idades que noutras. E eu comecei também a fazer muitas perguntas. E um dia levei um tabefe pequenino, de uma mão pequenina, que me respondeu: tu fazes perguntas demais. Eu percebi logo que aquela frase nem sequer era sua. Não era a forma de nos comunicarmos uma com a outra. Mas para mim bastou. Porque realmente nós às vezes também, sem querer, puxamos demasiado essa corda, que não é propriamente para ser puxada, para ser exacerbada. Importante é que não façamos, o importante é não cairmos em exageros, por assim dizer, não é? Não acusemos a criança de mentir, por exemplo, mas que também não a estejamos sempre a estimular para nos dizer coisas. Olha, o que é que estás a ver? Olha, estás a ver alguma coisa? Que há alguma coisa no quarto? Não façamos isso, porque isso pode fazê-los até negar a sua própria mediunidade. Levá-los, por exemplo, a acreditar que está com algum problema psicológico. E depois isso é um problema, mas é para a própria criança, não é? E nós também fazemos isso com os adultos. Eu estou aqui a falar das crianças, a servir-me da criança para falar do médium em geral. Porque no médium adulto também acontece isso. De se desacreditar na palavra do outro. E depois fica difícil ao médium, muitas vezes, saber o que fazer com aquilo. Também, lá está, não incentivarmos em excesso no próprio adulto, não é? Para também não nos fazermos desinteressarem-se pelo mundo físico e passarem a viver sempre a pensar no mundo extrafísico. Porque isso também é preciso ter cuidado com isso. Nem 8, como nós costumamos dizer, nem 8 nem 80. E importante é procurarmos apoio. Por exemplo, um ótimo lugar é este. Procurarmos apoio num centro espírita. Um centro espírita de confiança, obviamente. E também procurar ajuda psicológica. Porque apesar da psicologia, assim, de não acreditar muito na mediunidade, já há psicólogos que a consideram, e pelo menos todos os psicólogos que eu saiba consideram, no caso das crianças, ser normal elas sentirem ou terem para consigo, durante um X de tempo, a presença de um amigo que eles denominam amigo imaginário. E pelo menos nesse aspecto eles sempre poderão dar algum acompanhamento à criança e não a fazendo sentir-se diferente ou incompreendida. Então a nós, enquanto pais, diz-nos o Espiritismo que é preciso orientarmos na melhor das maneiras, não é? Porquê? Porque mediunidade precoce também exige equilíbrio, exige harmonia e, sobretudo, exige educação. E cabe, não à criança, mas aos adultos, informarem-se para que, depois, nos momentos próprios, saibam conduzir da melhor maneira cada uma daquelas situações. O que é que acontece, então, para que as crianças tenham esses, vamos lhe chamar, surtos de mediunidade? É que as crianças encontram-se, segundo o Espiritismo, num processo de reencarnação que se estende desde o momento em que nascem e que só se encerra por volta dos 7 anos de idade. Então é natural que esses mais pequeninos, nós digamos assim, esses muitas vezes estão mais ainda lá do que propriamente cá. Então têm essa possibilidade, essa facilidade de captar com maior naturalidade esse mundo espiritual, de registar esse mundo extrafísico. Segundo o Espiritismo, só a partir do 7º ano de vida é que o espírito se torna mais consciente e que propriamente larga esse limbo de estar lá e estar cá. E a partir daí começam a desabrochar no espírito da criança, né, as suas potencialidades, que na adolescência, como nós sabemos, se mostram com toda a sua grandeza,
com os seus defeitos e com todas as suas virtudes. Por isso que a adolescência também é tão difícil, já falamos aqui outras vezes. Na literatura espírita há ainda espaço para nós compreendermos que há casos excepcionais. Há, por exemplo, crianças em que a mediunidade começa tão cedo, mas tão cedo, a notar-se que há relatos de crianças que foram obsidiadas desde o útero materno. Ou outras, por exemplo, a partir do berço. Isto porque as nossas crianças, como nós sabemos, não são as criancinhas que nós vemos agora ali, porque só o são em tamanho. Elas também já foram adultas, noutras vidas, e por isso trazem consigo esses débitos contraídos do passado, que quando os espíritos de outros tempos as encontram, é normal que se aproximem como credores, como obsessores. Muitas vezes os fenómenos mediúnicos com as crianças como eu vos digo, perturba mais aos pais do que propriamente elas próprias, e esta é a parte boa de sabermos isso. Mas a família, lá está, que nunca deixe de ter calma, de procurar ser compreensivo, para que não se deem ali maiores desequilíbrios emocionais, desequilíbrios que poderiam ser perfeitamente evitáveis. O que é que diz o Espiritismo? Que evangelizar num centro espírita, que no fundo é o que nós fazemos aqui também nas palestras, também nos evangelizamos a nós mesmos e às nossas companhias espirituais, porque ao ouvirmos falar de Jesus, ao ouvirmos falar destes assuntos, nós vamos acumulando mais algum saber, vamos nos desintonizando de certos pensamentos, de certas atitudes e procurando estar noutra situação vibratória. Então é preciso evangelizar, ou seja, é preciso educar também àquela criança, levá-la ao centro espírita é de suma importância, mas também cultivar tudo aquilo que possa concorrer para a elevação do padrão vibracional. E isso também é extremamente fulcral. E isso pode-se fazer não só no centro espírita, como se deve, aliás, fazer, por exemplo, no próprio lar. Então, no fundo, significa isto dizer que toda a família está envolvida. A mediunidade na família não vem por acaso. Todos aqueles elementos são como que convidados a esforçarem-se para afastar toda e qualquer conduta que não seja recomendável, que não seja propriamente correta. Então aquilo vem, como pode vir como prova, como eu vos disse, como expiação para o médium, mas também vem a ajudar a toda aquela família a modificar-se. Isso é um exercício bastante tremendo, pelo menos, não é? Na Associação Espírita, para além da evangelização, que no fundo é a educação infanto-juvenil, que nós de momento estamos parados, também porque estamos nesta situação de obras, etc., mas que pretendemos retomar novamente, já tivemos um grupinho de jovens. Para além disso, claro, ouvir as palestras, fazer passe, beber de água fluidificada, orientar os pais, porque aqui também se dá essa orientação, e fornecer, por exemplo, a esses jovens livros infanto-juvenis, são, por exemplo, algumas das terapias que o Espiritismo coloca ao dispor de toda a gente e ainda por cima gratuitamente. Há mesmo é que aproveitar. Em casa, para além de procurarmos elevar o tal padrão vibracional, poderemos acrescer a isso o Evangelho do Lar, a realização do Evangelho do Lar. Podemos acrescer a isso o conversar com os filhos, por exemplo, no momento do sono, enquanto eles dormem, ter diálogos com eles, diálogos fraternos, de convite à harmonia, à serenidade, porque ele pode estar a dormir, mas o espírito não dorme. Então é um bom momento para doutrinar, entre aspas, aquele espírito. E envolver, obviamente, a criança ou o jovem em trabalhos de ajuda ao próximo, envolvê-los em momentos de prece, porque hoje em dia pouco se valoriza este aspecto, mas nós sabemos, pelo próprio Espiritismo, o quanto é importante a oração diária. E isso tudo, podemos dizer assim, em conjunto, que serve de
múltiplas ferramentas capazes de melhorar toda a sintonia moral e de elevar aquele padrão dentro do ambiente do lar.